Uma frase viralizou recentemente e deixou muita gente em silêncio. Uma mulher dizia, sem hesitar, que precisava de um homem que ganhasse pelo menos 500 mil por ano, porque sua manutenção mensal custava 20 mil. Outra afirmava que dividir a conta em um encontro era uma forma de abuso financeiro. E não eram piadas nem exageros tirados de contexto. Havia milhares de comentários apoiando-as, normalizando ideias que há apenas alguns anos pareceriam uma sátira. Existem até pessoas vendendo cursos onde ensinam como conseguir que um homem pague seu aluguel sem que exista um relacionamento real. Não um casal, não um projeto comum, apenas uma transferência constante de dinheiro. Quando você ouve essas histórias uma atrás da outra, algo começa a se quebrar. Não é apenas surpresa, é uma sensação incômoda, como se as regras do jogo tivessem mudado sem aviso prévio. Muitos homens bem-sucedidos, com estabilidade econômica e emocional, estão levantando as mãos e dizendo a mesma coisa. Isso é impossível. Não porque não queiram se comprometer, mas porque sentem que o acordo está desequilibrado desde o início. A pergunta não é mais se essas expectativas existem, porque elas estão aí, visíveis, compartilhadas milhões de vezes. A verdadeira pergunta é por que, diante desse cenário, tantos homens estão escolhendo ficar sozinhos. Não com raiva, não com ressentimento, mas com uma calma estranha, quase libertadora. Eles estão olhando para o tabuleiro e concluindo que participar dessa dinâmica implica perder demais. Durante anos nos disseram que o amor moderno era progresso, liberdade, igualdade. Mas algo se perdeu no caminho. Hoje, muitas conversas sobre encontros giram menos em torno de conexão, valores ou compatibilidade, e mais em torno de números, faturas e estilos de vida tirados das redes sociais. Fala-se em merecer, em exigir, em não se conformar, mas raramente em contribuir ou construir juntos. Este não é um ataque contra ninguém em particular. É uma observação incômoda do que está ocorrendo à luz do dia. Porque quando as expectativas se tornam tão extremas que até quem tem tudo decide se retirar, algo profundo está falhando. E entender essa falha é fundamental para compreender por que o número de homens que se afastam do jogo da paquera não para de crescer. Você quer que continuemos e entremos de cabeça em como o casamento, que antes era visto como um compromisso, começou a ser percebido como um risco real para muitos homens. Por muito tempo, o casamento foi apresentado como o passo lógico de um relacionamento sólido. Uma decisão madura, um acordo para construir algo juntos. No entanto, para muitos homens hoje, essa ideia perdeu seu brilho e foi substituída por outra muito mais fria, a do risco. Não um risco emocional, mas um risco legal, financeiro e vital, que pode persegui-lo por décadas. Muitos entram no casamento acreditando que estão assinando um compromisso mútuo. O que descobrem depois é que, na prática, também estão assinando um contrato onde as consequências de um fracasso recaem quase sempre na mesma direção. As estatísticas não ajudam. Mais da metade dos casamentos termina em divórcio, e em grande parte desses casos, é ela quem inicia o processo. Mas mesmo quando o homem não foi infiel, mesmo quando cumpriu seu papel de provedor e apoio, o resultado costuma ser o mesmo: perda de patrimônio, pagamentos mensais obrigatórios e uma relação limitada com os próprios filhos. Há homens que contam histórias difíceis de ouvir. Anos de trabalho intenso, jornadas intermináveis, sacrifícios pessoais para sustentar uma família. Alguns chegam até a pagar com a própria saúde. E ainda assim, quando tudo acaba, o sistema não para analisar quem falhou ou por quê. Não pergunta sobre lealdade nem sobre esforço. Simplesmente redistribui recursos. A casa, uma parte importante dos rendimentos futuros, às vezes até o controle do tempo com os filhos, mudam de mãos. Essa realidade correu de boca em boca. Pais, irmãos, amigos próximos.
Histórias que se repetem com nomes diferentes, mas com o mesmo final. E quando um homem observa esse padrão repetidamente, começa a se questionar se o casamento, tal como é proposto hoje, ainda é um acordo justo. Não é que não acreditem no amor ou na convivência. Muitos querem sim compartilhar a vida com alguém. O que não querem é colocar todo o seu futuro sobre uma mesa onde as regras parecem escritas de antemão. Por isso, cada vez mais homens tomam uma decisão que, para alguns, parece incompreensível. Eles se comprometem emocionalmente, vivem juntos, até celebram cerimônias simbólicas, mas evitam assinar o contrato legal. Não por medo, mas por experiência acumulada. Eles já viram demais. Sabem que, quando algo dá errado, o custo não é compartilhado. E essa consciência está mudando completamente a forma como entendem o compromisso. Você quer que continuemos e analisemos por que muitos homens estão descobrindo que estar sozinho, longe de ser um fracasso, tornou-se uma forma de proteção e autorrespeito? A partir desse medo calculado do compromisso legal, muitos homens começam a repensar algo mais profundo: sua relação com a solidão. Durante anos, disseram a eles que estar sozinho era sinônimo de fracasso, de imaturidade ou de incapacidade de manter um relacionamento. Mas hoje, essa narrativa está mudando. Cada vez mais homens descobrem que a paz que sentem quando estão sozinhos pesa mais do que o caos constante de um relacionamento desequilibrado. Não se trata de isolamento nem de rejeição ao amor. Trata-se de autocontrole. De perceber que você não precisa de alguém para se sentir completo, validado ou digno. Para muitos, essa descoberta vem após experiências exaustivas, discussões intermináveis e expectativas impossíveis de cumprir. Começam a notar que, quando não estão em um relacionamento, dormem melhor, tomam decisões com mais clareza e recuperam uma sensação básica de controle sobre a própria vida. Essa nova forma de pensar não nasce do ressentimento, mas da observação. Se você não consegue desfrutar da sua própria companhia, se precisa constantemente da aprovação de outra pessoa para se sentir bem, talvez não esteja procurando um parceiro, mas um remendo emocional. E muitos homens estão chegando a essa conclusão por conta própria. Preferem uma vida simples, organizada e previsível a um relacionamento onde cada dia sentem que caminham sobre terreno instável. A ideia de que estar sozinho é triste começa a perder força quando comparam ambas as realidades. Por um lado, a tranquilidade de gerir seu tempo, seu dinheiro e sua energia sem conflitos constantes. Por outro, relacionamentos onde a exigência nunca para e a gratidão é escassa. Nesse contraste, a solidão deixa de ser vista como um castigo e passa a parecer uma forma de autorrespeito. Essa mudança enfurece algumas pessoas, porque quando um homem deixa de buscar validação externa, deixa também de ser manipulável. Ele não entra mais em jogos, não persegue aprovação, não compete por atenção, simplesmente vive. E essa independência emocional, longe de ser egoísmo, torna-se uma barreira natural contra dinâmicas que antes aceitava sem questionar. Você quer que continuemos e vejamos como essa mentalidade se conecta diretamente com a ideia de que os encontros modernos, para muitos homens, transformaram-se em uma forma de exploração financeira disfarçada de romance? Com essa nova forma de ver a solidão, muitos homens começam a observar o mundo da paquera com outros olhos. E o que vem nem sempre é romântico. Para eles, sair com alguém não parece mais um encontro entre duas pessoas que querem se conhecer, mas sim uma negociação velada onde o dinheiro ocupa o centro da cena. A conversa não gira mais em torno de afinidades ou projetos, mas de quem paga, quanto paga e o que se espera em troca. Algumas expectativas atingiram níveis que beiram o absurdo. Há mulheres que consideram ofensivo dividir a conta, como se a ideia em si de compartilhar gastos fosse uma falta de respeito. Outras apresentam diretamente o encontro como uma fatura antecipada. O cabelo, as unhas, a maquiagem, a roupa.
tudo é listado e traduzido em números, como se o simples fato de aparecer já gerasse uma dívida. Há casos em que se exige o pagamento antes mesmo do primeiro encontro, e quando o homem se nega, é rotulado como pão duro ou abusivo. Existe também uma prática cada vez mais comum, que muitos homens descrevem com ironia amarga. Mulheres que admitem abertamente que saem em encontros apenas pela comida gratuita. Não buscam conexão nem interesse real. Têm uma agenda organizada. Um homem paga o sushi na segunda, outro cobre o jantar elegante na quarta. Um terceiro arca com os drinks no fim de semana. Não há engano sentimental, mas há uma clara instrumentalização. Eles não são pessoas, são recursos. O mais chamativo é que esse comportamento não é escondido. É ostentado nas redes sociais como se fosse uma forma de empoderamento. É apresentado como astúcia, como estratégia. Mas, da perspectiva de muitos homens, o que vem não é independência, mas uma versão moderna da exploração, envolta em uma linguagem atraente. O encontro deixa de ser um espaço para se conhecer e se transforma em um teste constante de capacidade econômica. Nesse contexto, não surpreende que tantos homens se retirem, não porque não possam pagar um jantar, mas porque se cansam de sentir que seu valor é medido exclusivamente pelo que gastam. Começam a se perguntar em que momento o interesse mútuo foi substituído por uma avaliação financeira. E quando essa pergunta se repete vezes demais, a conclusão costuma ser a mesma: não vale a pena. Essa percepção alimenta uma desconfiança profunda. Se cada encontro parece uma transação, onde fica a autenticidade? Para muitos homens, este é o sinal definitivo de que algo na cultura da paquera se perdeu seriamente. E é justamente aqui que entra o papel das redes sociais, amplificando expectativas e distorcendo a percepção do próprio valor. Você quer que continuemos e analisemos como as redes sociais inflaram essas expectativas a níveis irreais e mudaram completamente a forma como muitas pessoas percebem a si mesmas e aos outros? Se há um elemento que acelerou essa mudança de mentalidade, é o impacto constante das redes sociais. Plataformas que, em teoria, deveriam conectar pessoas, acabaram criando uma versão distorcida do valor pessoal. Nesse ambiente, a atenção é confundida com status e as curtidas são interpretadas como validação real. Para muitas pessoas, especialmente no mundo dos encontros, essa exposição permanente inflou a percepção do que acreditam merecer. Uma mulher comum pode receber centenas de mensagens, milhares de interações, comentários constantes. Essa avalanche cria uma ilusão perigosa. De repente, ela começa a se sentir como uma celebridade, alguém que merece um tratamento excepcional apenas por existir. O problema é que grande parte dessa atenção não representa interesse genuíno nem compromisso, mas sim curiosidade passageira ou desejo superficial. Mesmo assim, é interpretada como prova de um valor de mercado muito mais alto do que o que existe na realidade. Aqui surge uma frase que se repete com frequência e resume essa mentalidade. Eu sou a mesa. Não se questiona o que se traz para o relacionamento, o que se constrói em conjunto. A simples presença é apresentada como suficiente. As expectativas crescem, mas a disposição para contribuir não acompanha na mesma medida. Exige-se um estilo de vida de Instagram, com viagens luxuosas, restaurantes caros e compras constantes, sem compreender como se gera realmente a riqueza que financia esse mundo idealizado. Muitos homens observam essa contradição com frustração. Veem pessoas que trabalham em meio período, com pouca estabilidade financeira, falando sobre mentalidade de abundância e visualizando iates e jatinhos particulares. Rejeitam relacionamentos reais e equilibrados porque esperam que, a qualquer momento, apareça aquele homem perfeito que as redes sociais prometeram. Mas essa promessa raramente se cumpre. E quando não se cumpre, a responsabilidade nunca é assumida. Sempre há uma desculpa externa. As redes não apenas inflam expectativas, elas também apagam a autocrítica. Quando algo falha, não há reflexão.
apenas justificativa. Se o relacionamento termina, não é por decisões próprias, mas porque o outro não esteve à altura. Essa rejeição sistemática à responsabilidade pessoal cria um choque frontal com a realidade. E esse choque é sentido, sobretudo, por quem está do outro lado tentando construir algo sincero. Nesse cenário, muitos homens chegam a uma conclusão clara. Competir contra fantasias digitais é uma batalha perdida. Não importa quanto esforço você faça, a comparação nunca termina. E é precisamente essa desconexão entre expectativas e realidade que abre a porta para um fenômeno ainda mais extremo, onde as demandas deixam de ser implícitas e passam a ser formuladas sem nenhum pudor. Você quer que continuemos e entremos no ponto mais intenso do relato, onde se acumulam os exemplos mais extremos e as exigências atingem níveis que beiram o absurdo? Aqui é onde o relato atinge seu ponto mais intenso. As expectativas deixam de ser insinuações e se tornam listas explícitas, detalhadas, quase administrativas. Surgem publicações virais onde são enumerados requisitos inegociáveis, como se fosse uma vaga de emprego de alto nível. Altura mínima, renda anual de 6 dígitos, várias propriedades, disponibilidade total, aceitação de filhos de relacionamentos anteriores e, ainda assim, paciência ilimitada e ausência total de exigências em troca. Tudo apresentado com absoluta normalidade. Alguns exemplos beiram o surreal. Mulheres que calculam o custo mensal da sua manutenção e esperam que outra pessoa o assuma sem questionar. Cabelo, unhas, cílios, tratamentos faciais, academia, roupas, terapias. Somas que atingem valores que superam o salário anual de muitas pessoas e não são colocadas como um apoio ocasional, mas como uma condição básica para estar em um relacionamento. Para muitos homens, ouvir esses números não provoca admiração, mas um alarme imediato. A ideia do trabalho emocional leva essa lógica ainda mais longe. Há quem coloque preço em cada gesto dentro do relacionamento. Ouvir, responder mensagens, mostrar apoio. Tudo se transforma em um serviço faturável. O parceiro deixa de ser um vínculo e se transforma em uma consultoria permanente. De fora, parece uma paródia, mas acontece de verdade e é defendido com seriedade. A isso se soma a expectativa de financiamento total do estilo de vida. Não apenas encontros e presentes, mas moradia, viagens internacionais, carros, celebrações exageradas e experiências desenhadas exclusivamente para serem exibidas nas redes sociais. Espera-se que um homem mantenha 2 casas, a dele e a dela, enquanto a contribuição dela se reduz a estar presente. Nesse ponto, muitos homens param de falar em relacionamento e começam a usar outra palavra: patrocínio. O mais desconcertante é que essas demandas são formuladas sem vergonha. São apresentadas como padrões legítimos, como se questioná-las fosse uma falta de ambição ou de mentalidade aberta. Mas, da perspectiva de quem ouve, a mensagem é clara. Não se busca construir algo juntos, mas sim extrair o máximo benefício possível enquanto durar. Esse acúmulo de exigências não apenas esgota, mas também desperta uma sensação de injustiça profunda. Porque quanto mais se pede, menos parece importar a pessoa que está do outro lado. E é justamente nesse ponto, quando a balança se inclina completamente, que muitos homens começam a falar em manipulação, em 2 pesos e 2 medidas, e em um jogo onde as regras mudam conforme a conveniência. Você quer que continuemos e analisemos como esses padrões duplos e mecanismos de controle emocional acabam de quebrar a confiança e aceleram a retirada masculina dos relacionamentos modernos? Após esse pico de exigências, surge um padrão que muitos homens reconhecem de imediato. As regras não são iguais para os 2 lados. Pede-se transparência total, mas apenas em uma direção. Exige-se conhecer renda, economias, investimentos e planos futuros, enquanto qualquer pergunta sobre dívidas, gastos ou hábitos financeiros próprios é considerada uma invasão intolerável.
A desconfiança é redefinida conforme a conveniência. Quando ela coloca limites, é autocuidado. Quando ele coloca, é controle. Essa assimetria se estende ao campo emocional. Espera-se disponibilidade constante, respostas imediatas, atenção permanente. Bom dia, boa noite, mensagens ao longo do dia, presença em cada crise, mesmo nas menores. Mas quando o homem precisa de apoio, ele é lembrado de que sua parceira não é sua terapeuta. O cuidado emocional torna-se uma obrigação unilateral, não uma troca. Também surge o jogo do controle sutil. Nada é proibido explicitamente, mas tudo o que não se encaixa é reprovado. Amigos que não convêm, hobbies que não agregam, famílias que ficam para depois. Aos poucos, o espaço pessoal diminui, não por imposição direta, mas por desgaste. Cada decisão é submetida a julgamento, cada escolha se torna um teste. E o veredito quase nunca é suficiente. A comunicação, que deveria aproximar, transforma-se em um campo minado. Espera-se que o homem adivinhe necessidades não expressas, que interprete silêncios, que leia estados de espírito sem informação. Se ele falha, não é por falta de clareza, mas por falta de interesse. A contradição é constante. Seja aberto, mas não mostre fraqueza. Lidere, mas apenas na direção esperada sem que ela seja dita. Com o tempo, essa dinâmica corrói a confiança. Não há segurança, apenas vigilância. Não há descanso, apenas avaliação contínua. Muitos homens descrevem a sensação de estarem sempre em teste, de terem que provar seu valor repetidamente sem acumular crédito por esforços passados. Tudo conta contra eles, nada a favor. Quando se somam esses dois pesos e duas medidas às exigências econômicas e à pressão constante, a conclusão torna-se inevitável. Não se trata de um relacionamento desequilibrado por acidente, mas de um sistema que premia a extração e penaliza a reciprocidade. E diante disso, cada vez mais homens tomam uma decisão silenciosa. Retirar-se antes de perder algo mais do que dinheiro, perder a si mesmos. Você quer que continuemos e vejamos como esse acúmulo de tensões provoca uma reação coletiva, onde muitos homens param de discutir e simplesmente se afastam do jogo? Com o passar do tempo, essas experiências deixam de ser casos isolados e se tornam uma tendência visível. Muitos homens não anunciam sua decisão, não escrevem manifestos nem buscam o confronto. Simplesmente deixam de participar. Fazem um cálculo silencioso e chegam à mesma conclusão. O custo emocional, financeiro e mental de continuar nesse jogo supera qualquer benefício possível. Não é uma fuga impulsiva, é uma retirada consciente. Eles começam a recusar primeiros encontros caros com desconhecidas. Propõem dividir gastos e, quando isso gera conflito, preferem dar um passo atrás sem discussão. Evitam situações de alta exigência e baixa reciprocidade. Descobrem que dizer "estou bem assim" não é resignação, mas uma forma de liberdade. Não há raiva nem amargura, há cansaço e clareza. Escolher a paz torna-se mais atraente do que tentar cumprir expectativas que nunca se estabilizam. Essa mudança se reflete também no humor e na sátira. Vídeos, comentários e conversas privadas onde os requisitos são exagerados até o absurdo para mostrar o quão impossíveis se tornaram. Não é deboche gratuito. É uma maneira de processar uma realidade que muitos consideram incoerente. Quando alguém demonstra que cumprir certos padrões implicaria estar na porcentagem mais alta de renda e, ao mesmo tempo, ter tempo livre ilimitado, a mensagem é entendida sem necessidade de longas explicações. Enquanto isso, algumas pessoas interpretam essa retirada como falta de esforço ou de coragem. Mas quem se vai, vive isso de outra forma. Para eles, retirar-se não é perder, é parar de competir em uma corrida projetada para que você esteja sempre em desvantagem. Não odeiam relacionamentos, nem as mulheres, nem a ideia de compartilhar a vida. O que rejeitam é um modelo concreto de relacionamento, onde sentem que tudo é medido, exigido
e avaliado, mas pouco é valorizado. Assim, a distância cresce. Cada vez mais homens preferem investir sua energia no trabalho, em amizades, projetos pessoais ou simplesmente em uma vida tranquila. E quanto mais comum essa escolha se torna, mais evidente fica que o problema não é individual, mas estrutural. Algo no acordo implícito dos relacionamentos modernos já não convence uma parcela crescente da população. Você quer que encerremos o relato analisando o que esse distanciamento realmente significa e por que o problema não é o amor em si, mas o tipo de tratamento que se normalizou. Chegados a este ponto, é importante esclarecer algo que muitos interpretam mal. Essa retirada não nasce do ódio, nem do desprezo, nem de uma suposta incapacidade de amar. A maioria desses homens não deixou de acreditar em relacionamentos. O que deixaram de aceitar é um tipo específico de acordo, onde o esforço não é mútuo e onde o valor pessoal é reduzido a uma função econômica. O conflito não está entre homens e mulheres, mas entre expectativas e realidade, entre o que se pede e o que se oferece. Quando um relacionamento é construído a partir da exigência constante, da ideia de que um deve provar seu valor sem descanso, enquanto o outro apenas recebe, o desgaste é inevitável. Não importa quanto amor haja no início, esse desequilíbrio acaba por corroer tudo. Muitos homens não rejeitam compartilhar, apoiar ou se comprometer. Rejeitam sentir-se usados, avaliados como provedores e substituíveis assim que aparece uma opção aparentemente melhor. Rejeitam a sensação de que seu esforço nunca é suficiente, de que sempre há uma nova condição, um novo padrão, uma nova comparação. Nesse contexto, escolher a solidão deixa de ser uma derrota e se torna uma forma de coerência pessoal. Talvez a mensagem mais incômoda de tudo isso seja que ninguém ganha quando os relacionamentos se transformam em transações. Quando o amor é negociado como um contrato unilateral, quando a conexão é medida em gastos e status, algo essencial se perde. E recuperar esse equilíbrio não passa por apontar culpados, mas por repensar o que significa realmente compartilhar a vida com alguém. Agora a pergunta fica aberta. Estamos dispostos a revisar essas expectativas e voltar a construir relacionamentos baseados em reciprocidade e realidade? Ou continuaremos normalizando acordos que empurram cada vez mais pessoas a se retirarem em silêncio? Sua experiência e sua opinião importam. Compartilhe-as nos comentários e participe desta conversa que, queiramos ou não, já está acontecendo.